Vamos falar então sobre o texto que está em Isaías 40. Deus é Deus ou não é Deus? Vamos ver isso. Ele pode fazer ou não pode fazer? Ele resolve ou não resolve? Capítulo 40 de Isaías, ele traz para a gente um texto extraordinário. Deus aqui está dando uma palavra de encorajamento e de consolo e de ânimo. No versículo 1, veja bem, 41, ainda não é o texto base não, mas vamos começar com esse versículo. Diz assim 41, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Quando a gente está com aquela sensação de desamparo, Deus não está olhando, está tudo dando errado, estou fraco, não sei até onde vou conseguir chegar. Aí Deus manda uma mensagem assim, consolai, consolai o meu povo. Versículo 12, vamos ler. Aí no capítulo 40, nos versos 12 ao 18. Diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Amém? Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra espetacular o que está diante de nós. Porque esse Deus, ele, como eu falei anteriormente, é Deus ou não é? O negócio é esse, Deus está vendo as coisas ou não está vendo? Ele resolve ou não resolve? Quem decide? É o homem ou é Deus? É o diabo? Quem está no comando aí? Quem que está com poder? Versículo 12, irmãos, diz que Deus, na concha de sua mão, está usando aqui uma palavra, um termo aqui antropomórfico, colocando forma humana, né, a Deus, uma figura aqui de linguagem. Na concha de sua mão mediu as águas, né, e tomou a medida dos céus a palmos. Então, concha aqui com um punho, mediu as águas, e a medida dos céus, olha a grandiosidade dos céus, dos oceanos, das águas, dos céus. O versículo diz que Deus mediu isso a palmos. A gente olha para o céu e vê só um pequenininho pedaço dele, né, irmãos? Você imagina o céu do mundo inteiro. Deus mediu isso a palmos, coisa que para a gente, quando a gente olha para a lua, para o sol, irmãos, que coisa grandiosa é isso, né? Quando a gente olha para esse céu que Deus criou. E isso para Deus é algo pequeno. Ele com a palma das mãos, com os dedos, ele faz as medições, estabelece essas coisas, irmãos. Ele pesou os montes, os outeiros, né, as montanhas, as cordilheiras em balanças, mostrando o quê? Que o que são essas cordilheiras, esses montes?
essas montanhas que nós olhamos gigantescas, nós somos menos do que formiga perto dessas cordilheiras, dessas montanhas, e Deus as pega, pesa na balança como se a gente estivesse pegando ali um punhado de farinha. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Tem gente que quer ensinar a Deus, né? Se for pesquisar sobre quem é Deus na filosofia, né, entre aí pensadores do mundo moderno, pós-moderno principalmente, tem um monte de explicação sobre Deus, né? E alguns dizem que ele está errado, e que ele não, na verdade ele está morto, que Deus não está trabalhando direito. Quem, irmãos, pode ensinar a Deus, o Criador dos céus e da terra? Quem lhe ensinou alguma coisa? Quem pode dar a ele conselhos? Mas tem gente que acha que pode aconselhar a Deus, irmãos. Corrigindo, o senhor está meio errado nisso aí. Versículo 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem fez Deus compreender algo? Se parte dele todas as coisas, todas as leis da natureza, as leis da física, todos os componentes, todos os elementos químicos, tudo vem dele. Quem pode ensinar? Quem pode levar Deus a compreender algo, irmãos? Quem instruiu ele na vereda do juízo? Quem pode ensinar a Deus sabedoria? Ou mostrar a ele o caminho do entendimento? Olha que interessante, verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Queridos, nós vemos grandes nações, né? Grandes países, grandes nações, povos imensos, grandes exércitos. O que é isso diante de Deus? Diante de nós, né, é algo assim, muito grande, gigantesco, imenso. A gente não pode nem mensurar. Mas a Bíblia diz que as nações são como um pingo de um balde. Você está carregando ali, né, para ir lavar uma área, alguma coisa, aquele pingozinho que cai no balde. Faz diferença aquele pingozinho que cai no balde quando a gente está carregando ali um balde d'água? Faz diferença um pozinho fino ali quando você está pesando? Vai fazer diferença ali na balança? Você está pesando ali 1 quilo de farinha, aí cai 3, 4 grãozinhos assim de farinha, vai fazer diferença aquilo ali, né, no peso? Assim que Deus vê, irmãos, as nações, essas grandes nações. Aqui a gente coloca os grandes impérios, os grandes reinos. O que é isso diante de Deus? Esse é o Deus, irmãos, da Bíblia. O Deus de Israel, o Deus dos cristãos. Esse é o Deus que está conosco. Só que nós mesmos, no nosso dia a dia, às vezes agimos como se Deus não conseguisse resolver coisas, irmãos. Como se Ele não conseguisse resolver um problema, né? Como se Ele tivesse nos deixado desamparados. Não, isso é muito pesado para Deus. Está difícil para ele. Quando, na verdade, não existe isso, né? Deus, não há impossível para o Senhor. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. O Líbano era muito conhecido pelas florestas, né? Os cedros do Líbano. Então, nem todas aquelas árvores eram suficientes para queimar, e os animais também de holocausto para Deus. Tão grandioso é Ele. Todas as nações são perante Ele, versículo 17, como coisa que não é nada,
ele as considera menos do que nada, como um vácuo. As nações que se acham muito fortes, muita coisa, as autoridades, presidentes, reis, poderosos, eles se acham invencíveis, podem fazer tudo, fazer acontecer, explorar, dominar. Deus diz assim, que eles são como nada, considerado menos do que nada. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante podemos confrontar com Ele? Com que Deus pode ser comparado? Será que há deuses que podem ser comparados com o Deus Senhor, o Criador de todas as coisas, o Autor da vida? Diz o versículo 19 que o artífice, ele funde uma imagem, e essa imagem, pelo ourives ali, ela é coberta de ouro, ela é enfeitada de prata, e o sacerdote idólatra escolhe a madeira, versículo 20, que uma madeira que não apodrece fácil, e busca um artífice perito para esculpir essa imagem, uma imagem bonita, madeira boa, coberta de ouro, de prata. E aí diz o versículo 21 assim: acaso não sabeis, porventura não ouvides, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentais para os fundamentos da terra? 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, os versículos 19 estão tratando das imagens feitas, que são colocadas como algo ali sagrado, que intercede pelas pessoas, são colocados até mesmo como deuses, imagens feitas por artífices, por pessoas. Isso pode se comparar a Deus, ao Deus eterno? E aí, versículo 21 diz: será que vocês não têm esse conhecimento? Já não tem sido anunciado desde o início do mundo que Deus tem o seu trono acima dos céus? É o que está dizendo no versículo 21, 22. Somos como gafanhotos. Deus, ele está acima dos céus. Deus, ele tem tudo sobre o seu reino, sobre o seu controle, sobre o seu poder. Como é que então você vai confiar numa imagem de madeira, tendo esse Deus grandioso, majestoso, a quem podemos recorrer? Versículo 23, irmãos, diz que Deus reduz os príncipes a nada e torna em nulidade os juízes da terra. Poderosos, grandes autoridades, pessoas intocáveis, muitas vezes praticam injustiça e não são punidas, e não pagam por seus erros, por suas falhas, fazem o que querem e ninguém toca neles. Diz a palavra de Deus que eles, para Deus, são como nada. Olha só como se segue aqui o texto. Reduz os príncipes e os juízes da terra, as autoridades, esses poderosos, a nada. E diz o 24 assim, completando: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, ou seja, mal foram plantados, mal apareceram, mal fazem, praticam os seus atos, já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Está falando aqui, irmãos, da temporalidade, está falando aqui da brevidade da vida humana, inclusive da brevidade do poderio desses príncipes, desses juízes. O que é, irmãos, um reinado, ou
tempo ali de cargo em uma autoridade, investido de uma grande autoridade, o que é 20, 30 anos nesse trono, nesse cargo importante? O que são 40 anos perante a eternidade, diante de Deus? O que é, qual o tamanho disso? Acabamos de ler. Diz que para Deus, um sopro de Deus já desfaz e eles vão como palha. Acabamos de ler que eles mal brotam, como uma plantinha que cresce no meio de um terreno pedregoso, por exemplo. Aquelas plantinhas ali, frágeis, que mal têm raízes. Vem um sol mais forte, seca. Vem um vento mais forte, carrega, como palha, né? Assim Deus vê essas grandes autoridades, que para nós são assim quase que deuses, né? Para muitos, essas autoridades são quase que deuses, os grandes imperadores, os grandes reis, governadores, autoridades que já passaram pelo mundo. Onde estão eles agora? Onde está, irmãos? Nabucodonosor? Onde estão os faraós do Egito? Onde estão os grandes imperadores persas, né? Gregos, imperadores romanos? Onde estão agora esses homens que dominaram o mundo? Irmãos, isso é muito profundo, isso é muito grandioso. Se as pessoas realmente conhecessem a Deus, irmãos, o sentido da vida seria outro. Se realmente conhecessem o Deus dos céus, não haveria, irmãos, tanta desilusão, tanta depressão, tanto suicídio. Irmãos, é muito maravilhoso conhecer a Deus, mas as pessoas depositam a esperança em coisas temporárias, terrenas, coisas que têm curta duração, são breves. E aí se frustram, se decepcionam, porque não conhecem realmente o autor da vida, não conhecem o amor de Cristo. E confiam e acreditam em homens, achando que esses são os libertadores, esses vão resolver os problemas. Queridos, diz ainda no capítulo 40, olha o que diz o versículo do 5 ao 8. Versículos do 5 ao 8, aí do capítulo 40. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então diz aqui que a glória de Deus se manifestará a toda a carne. Todos verão a glória de Deus. E diz também que toda a carne é erva. Todos os seres humanos, todas as coisas criadas, todas essas pessoas que se acham tão importantes, superiores aos outros, diz a palavra de Deus que toda a carne é erva. E toda a sua glória, toda a glória dos poderosos, dos reis, dos imperadores, das grandes autoridades, como a flor da erva. E essa erva se seca e as suas flores caem. E o hálito do Senhor sopra
e carrega, né? Brevidade, irmãos, de uma erva do campo. É a brevidade da nossa vida, do poder humano. A erva seca, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente, subsiste pelos séculos dos séculos e na vida vindoura permanece eternamente. Então, o que nos fortalece, o que traz sentido para nossas vidas é aquilo que vem de Deus, irmãos, as coisas espirituais, a eternidade. Não a brevidade aqui dessa terra, desse mundo caído, onde as pessoas estão longe de Deus, por não conhecerem esse Deus, estão aí entregues no mundo, no pecado, estão no fundo do poço, estão desanimadas, sem esperança. Nós, como igreja, temos que estar sempre dispostos, animados para levar o Evangelho, o conhecimento desse Deus, irmãos, da Bíblia, a essas pessoas. Seguindo na sequência dos versículos do capítulo 40, versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Quem podemos comparar a Deus, irmãos? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Está falando aqui, irmãos, das estrelas do céu. Diz assim, olha para o céu, olha para as estrelas, para a imensidão das estrelas. Quem já teve a oportunidade de, num local mais retirado, né, em fazendas, interiores, quando nós podemos perceber a quantidade de estrelas, né? E mesmo assim não vemos todas. Na cidade é mais difícil isso, mas quanto mais retirado, quanto mais escuro, quanto menos luz da cidade, mais nós vemos as estrelas, a glória de Deus nesses luminares, irmãos. E a palavra de Deus diz, olha para o céu, quem fez essas coisas? Todas elas bem contadas. Deus conhece todas as estrelas. A gente não consegue contar nem o que a gente está enxergando, né? Você olha para o céu, principalmente nesses lugares que eu falei, mais no interior, não consegue contar nem o que a gente está vendo naquele espaço. Imaginem todo o céu. Deus conhece todas pelo nome. E pelo seu poder ele reúne todas elas, nenhuma falta. Não é como nós, né? Não é como nas Forças Armadas, por exemplo, a gente chama lá de tirar falta, né? E tem ali que fazer uma espécie de chamada. Reúne o pelotão, reúne a companhia e tem que ali tirar a falta, conferir quem está, quem não está, né? Dentro das nossas ali limitações. Quanto a Deus, irmãos, é impossível faltar alguma, porque Ele conhece todas e Ele é onisciente. Ele enxerga todas as coisas ao mesmo tempo. Não precisa de que alguém o auxilie a tirar falta, né? Não está faltando estrela tal. Não acontece isso porque Deus é o perfeito, tem todo o poder. Versículo 27. Isso aqui é muito importante, irmãos, para a nossa reflexão. Diz assim, por que, pois, dizeis, ó Jacó, e fala, ó Israel, falando o povo israelita, né? Por que vocês dizem assim, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Eles estão dizendo o seguinte,
Deus não está vendo o que está acontecendo com a gente. Nós estamos sofrendo fisicamente, sofrendo psicologicamente, nós estamos sendo oprimidos, nós estamos passando por dificuldades aqui, grandes tribulações. Deus não está vendo, Ele não se importa com o que está acontecendo com a gente. A nossa justiça, né? A nossa recompensa por estarmos buscando a Deus, não aparece, não vem. Então aqui é citado uma reclamação do povo. Eles estavam dizendo isso. Isso acontece com a gente, né? Acontece no nosso meio. As pessoas dizem assim: o que está acontecendo? Por que Deus não está atuando? Por que Ele não resolve? Por que Deus não nos ajuda nisso? Será que Ele não está enxergando a injustiça que estamos sofrendo? É isso que diz no versículo 27, irmãos. O povo falava assim: o nosso direito passa despercebido, passa longe. Deus não está se importando com os nossos direitos. Nós estamos entregues nas mãos dos opressores, nas mãos dos maus. Isso às vezes pode passar pela nossa cabeça. O versículo 28 diz assim: não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, uma palavrinha para aqueles que estão pensando assim, que acham que Deus está longe, não está vendo, não está se importando. Ele manda um recado que diz assim: vocês não sabem que eu, o Senhor, o Criador de todas as coisas, eu não me canso nem me fatigo, eu não fico distraído, eu não fico desapercebido, eu não fico entretido com televisão. Vocês não sabem disso? Eu estou em todo o tempo olhando por vocês, atuando, guardando, protegendo. Tudo que acontece com vocês é que eu permito, Deus permite muitas provas, irmãos, muitas dificuldades para nosso aperfeiçoamento, para nosso crescimento, para nos aproximarmos mais dele. Não se enganem. Vocês não estão desamparados. Nós nunca estamos desamparados, irmãos. Foi falado aqui no início da reunião, né? Pode amigos, irmãos, familiares esquecerem de você, te abandonarem, mas Deus, Ele nunca abandona os seus filhos. Amém? Amém. Então Ele está sempre olhando. Ele não está distraído, desapercebido. Versículo 29. O Senhor, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então o Senhor, Ele faz forte ao que está fraco, cansado, debilitado. Não acontece isso? Nós não somos seres humanos? Olhemos para os apóstolos, grandes homens de Deus. Eles não se sentiram fracos em alguns momentos? O que o apóstolo Paulo diz? Quando estou fraco, aí é que estou forte. Glória a Deus por isso. Irmãos, o ser humano, ele às vezes vai se sentir fraco, cansado, esgotado no ministério, na caminhada cristã. Isso aconteceu com os maiores nomes do cristianismo, acontece com todos nós. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor renova a força ao que está cansado.
a esse que está enfraquecido. Então, irmãos, ânimo e confiemos nele. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não tem nenhum vigor, está desfalecendo. Deus renova as forças. No versículo 30 diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Cita os jovens, os moços, os mancebos, porque os jovens são conhecidos por sua força, né? Vigor. Os jovens são mais fortes, têm mais disposição, mas mesmo esses se cansam. Mesmo esses se esgotam, chegam a cair de tão exaustos. E o que Deus faz? Deus renova essas forças. Então, mesmo aqueles, por mais força que tem, por mais disposição que tem, por mais resistência física que tenha, por mais resistência psicológica, emocional que tenha, vai cansar. Vai, em algum momento, estar debilitado, fragilizado. Só que Deus está conosco. O que ele faz? Pega pela mão e dá de novo o fôlego necessário, o vigor que nós precisamos, irmãos, para continuar na caminhada, voltar a seguir em frente. O apóstolo Paulo diz que ele deixa para trás aquilo, o que ficou para trás, ele não fica olhando, ele deixa o que passou para trás e segue em frente. Olha para o alvo, que é Jesus Cristo. Ele não fica se lamentando, ele não fica se remoendo, ele não fica como aquelas pessoas que chegam até a se cortar, chegam a arrancar os cabelos. Então, irmãos, não cabe isso aos cristãos. Não podemos ficar lamentando ali 1 mês, 6 meses, 1 ano, anos, numa situação ali problemática, em algo que aconteceu. Porque o apóstolo Paulo, entre os outros grandes homens de Deus, por toda a história, passaram por muitas situações, irmãos, que traziam para eles ali aflições, uma fragilidade. Lembram Elias? Irmãos? Situação que ele esteve, de ali enfraquecimento, pedindo até para que Deus levasse. Um momento ali, irmãos, de fraqueza, de fragilidade. Mas Deus vem e mostra coisas grandes a ele. Olha, você não está sozinho, continue a caminhada, eu estou contigo. Existem os fiéis, os remanescentes. Eu estou com vocês. Deus sempre tem os seus remanescentes. Ele renova as forças para que a sua igreja, irmãos, continue a sua trajetória, cumprindo os propósitos de Deus nessa terra. Deus, pela sua graça, sustenta essa caminhada dos seus filhos aqui nessa terra. Essa caminhada difícil. Mas Deus é conosco. Ele é o Todo-Poderoso. Versículo 31. Conhecido o versículo, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Porque Deus está junto, dando forças, pegando pela mão aqueles que são dele. Então, ele faz subir como as águas, faz correr sem se cansar, faz caminhar sem se fatigar. Cristo, ele diz que com ele o fardo é mais leve. Jesus, ele apresenta as dificuldades que vamos ter
por estarmos inseridos nesse mundo de trevas, dificuldades que os cristãos têm aqui, mas ao mesmo tempo Jesus diz: comigo o fardo é leve. Venham os sobrecarregados, venham os cansados. E Jesus diz também: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, confiemos na providência de Deus, no poder de Deus, na força que vem do Senhor Jesus Cristo. Ele não nos deixa só nessa terra, por mais que estejamos, como eu falei, em momentos ali de fraqueza, aflitos, angustiados, mas não podemos nos desesperar, não podemos ser como as pessoas que estão no mundo, que perdem as esperanças, porque precisamos buscar esse conhecimento e saber verdadeiramente, entender realmente, irmãos, quem é esse Deus, porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas que desanima, que sai, que não vê ali forças, não vê ali não vislumbra alguma melhora na vida. A pessoa, ela chega muitas vezes com uma intenção, ela chega ali com uma certa esperança, ela quer muitas vezes coisas terrenas, conquistas aqui, e muitas dessas pessoas são enganadas, se frustram, saem da igreja, perdem as esperanças, não querem mais ouvir de Deus, ficam longe de Cristo. Isso tudo acontece porque a pessoa, ela ainda não está entendendo muito bem o tamanho de Deus, se Ele é ou não é Deus. Que estejamos então sempre aplicando isso em nossas vidas. O texto de Isaías 40, essas palavras que estão nas Escrituras que eu citei aqui, de fortalecimento, de consolo, de ânimo, porque Deus, Ele sabe de todas as dificuldades que temos aqui, Ele mesmo nos permite passar por muitas, mas Ele é conosco, Ele não nos deixa só, não nos deixa desamparados. Confiemos na sua providência, não tenhamos medo daquilo que vem do mundo, das forças malignas. Não tenhamos medo de eventos que muitos têm falado aí, muitos se têm colocado, de eventos de final dos tempos apocalípticos e muita coisa sendo falada. Não tenhamos, irmãos, medo, temor, não estejamos assustados com nada dessas coisas, porque temos conosco aquele que tem o controle de tudo. Irmãos, Cristo, Ele faz acalmar a tempestade. Jesus, Ele controla os trovões, os raios, todos os fenômenos, todos os eventos. Não há nada que possa acontecer com alguém, com algum cristão, que Cristo não venha ajudar, socorrer. Meus irmãos, estejamos confortados e consolados pelo Espírito Santo. Quando Deus, Ele chama Moisés, e Moisés diz, pergunta a ele: mas quem é o Senhor? O que eu vou dizer para os israelitas, para os hebreus? Quando eles perguntarem quem te enviou? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Aí, o que Deus responde? Que a resposta de Deus é algo assim extraordinário, irmãos, e profundo. Deus responde assim: eu sou o que sou, ou eu sou quem sou. Olha a resposta que Deus dá:
Simplesmente Deus é. É uma discussão tola, né? Essa questão da existência de Deus. Deus está acima do que a gente compreende como coisas que existem. Deus simplesmente é. E Cristo confirma isso, né? Dizendo que Ele mesmo, quando Ele responde lá aos judeus, né, que falam, mas você não tem nem 50 anos e viu Abraão, Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Deus, o grande eu sou, irmãos. Eu sou quem sou. Simplesmente Deus é, acima de tudo e de todos, soberano. Esse é o Deus a que nós servimos. Glória a Deus. Amém por sua palavra. Vamos ficar de pé.